Em uma galáxia muito distante, um mercenário viaja pelo cosmos, destruindo piratas, lutando contra criaturas alienígenas, conhecendo novos mundos e buscando uma boa cerveja gelada. A nossa história começa com o protagonista acordando em uma cadeira. Ele acordou por conta de um enorme frio que ele estava sentindo. Olhando para frente, ele se espanta ao ver um enorme conjunto de estrelas e corpos celestes, forjando em sua frente uma linda constelação. Olhando em volta, à deriva no espaço, ele espantado olha para sua mão e começa a se perguntar se tudo aquilo é um sonho. Mas depois ele sente que tudo isso é real demais para ser um sonho. O rapaz então começa a pensar quais foram as suas últimas atividades. Ele começa a se lembrar da noite anterior, na qual ele chegou em casa cansado do trabalho. Como de costume, ele jantou, tomou um banho, foi jogar o seu querido videogame e depois foi dormir. Ele continua pensando para ver se não deixou nada passar. E é então que ele se lembra do mais importante: o jogo. Olhando em volta, ele percebe que essa é a cabine de comando de uma nave chamada Krishna. O prota diz que o jogo que ele jogava se chama Stella Online. Stella Online é um jogo online de ficção científica com um universo explorável, onde você pode ser um aventureiro que viaja por todo o cosmos, ou um mercador com negociações por todo o universo, além de muitas outras opções. A propósito, o nosso protagonista diz que ele jogava como um mercenário, e ele realmente gostava disso. Ele também afirma que já teve muitas naves, enquanto lucrava como mercenário. Mas a sua nave favorita é a espaçonave ASX-08 Krishna, a nave que ele está agora. De qualquer forma, antes que ele continue a explicação da nave, ele sente que a temperatura da nave continua a cair, e então ele corre para o painel de controle. No painel de controle, ele liga o gerador da nave e o sistema de suporte à vida. Agora, com os sistemas ativos, o nosso prota se sente aliviado por não correr mais risco de vida. Afinal, uma nave sem seu gerador e sistema de vida operante não passa de uma banheira de metal gélida vagando pelo espaço. Agora mais tranquilo, o nosso protagonista começa a refletir sobre sua situação atual. Ele entende que isso não é um sonho, mas ele não entende como ele foi parar dentro deste mundo, principalmente dentro de uma nave espacial. De qualquer forma, tudo o que lhe resta é ser otimista. Ele se senta na sua cadeira de comando e começa a aprender sobre os controles da nave. Depois de bastante tempo, ele se acostuma com os sistemas da nave. Antes ele controlava a nave com um controle e um mouse, mas agora pilotar essa nave é mais similar a manusear um veículo mesclado com um submarino. De qualquer forma, agora era a hora do nosso protagonista seguir um norte. Mas quando ele abre o sistema de navegação, todo o seu histórico está completamente vazio. E isso é um grande problema. Sem seus mapas estelares, navegar no espaço à deriva é o mesmo que navegar em um oceano infinito, sem formas de se guiar. Ele também olha para o armazém da nave, na qual não tem nenhum Enel, que é a moeda deste mundo. Mas pelo menos ele ainda tem seus equipamentos, mantimentos e uma enorme quantidade de minérios raros no armazém. Metais raros são de grande valor neste mundo, já que em Stella Online existe uma grande escassez de metais raros. Por conta disso, ele é um material que vale muito e que pode ser trocado em qualquer colônia ou estação espacial. Enquanto o nosso protagonista pensava nos próximos passos a seguir, a nave ativa o sistema de alerta de perigo. Alerta, alerta, fomos detectados por uma nave desconhecida. Repito, fomos detectados por uma nave desconhecida. Logo após o alerta, um painel de comunicação aparece na frente do prota, revelando um homem careca de meia idade e com um olho robótico implantado no lugar do seu olho esquerdo. O homem, de forma meio arrogante, pergunta ao protagonista por que ele estava por aquele sistema. O prota, com sua expressão cansada de sempre, diz para o homem não se preocupar e continuar seguindo seu caminho. O prota fala em seus pensamentos que ele foi detectado por ter ativado o gerador da nave e também por ter ficado parado no mesmo lugar em vez de estar em movimento. O homem diz para o prota não falar desta forma e logo em seguida se revela um pirata e ordena para o prota dar sua carga para ele, caso ele quisesse permanecer vivo.
O prota recusa, falando que se ele quiser seus materiais, ele pode vender para eles por um preço bem justo. Logo em seguida, o sistema da nave avisa que naves não identificadas estão saindo dos seus saltos interplanetários próximos a ele. Em um piscar de olhos, 3 naves aparecem em volta da Krishna. O prota escaneia as naves inimigas e percebe que elas são naves com bastante espaço de carga, mas com baixo nível de armamentos, principalmente comparado às naves de alto nível. Então ele termina dizendo que essas são as típicas naves piratas comuns. O líder pirata manda mais um aviso para o nosso prota, para ele se render, caso ele ainda queira viver. O prota então diz para si mesmo que o combate é inevitável e responde para o pirata não guardar nenhum rancor dele. Logo em seguida, ele aponta sua nave em direção às naves inimigas e, sem pensar 2 vezes, ativa os propulsores da nave. A Krishna se mostrou uma nave mais rápida do que o esperado. Sua velocidade foi tanta que jogou o prota para trás e avançou tão rápido atrás das naves piratas. Agora, no ponto cego das armas inimigas, o prota ativou o armamento da nave, revelando 4 canhões de plasmas, e logo em seguida alvejando as naves piratas. Os disparos eram tão potentes que o escudo e o casco da nave inimiga era equivalente a nada. Assim, a primeira nave inimiga foi totalmente destruída. O líder pirata não acreditava no que ele viu. Enquanto isso, o segundo pirata, que tentava fugir após ver seu parceiro ser destruído, falhou miseravelmente, sendo reduzido a lixo espacial pelos canhões de plasma. O líder pirata, sendo o último ainda vivo, estava tremendo de medo, mas mesmo assim ele não tentou fugir, talvez porque sabia que não tinha chances de fuga. Então ele partiu para o tudo ou nada, indo em direção da Krishna. Ele começou atacando com seus canhões de plasma, mas a nave veloz do prota se esquivava de todos os disparos. O líder pirata não desistiu e continuou seus disparos, até finalmente acertar a nave. Mas foi nesse momento que ele perdeu as esperanças. Seus disparos nem sequer pareciam danificar os escudos da Krishna. A Krishna voou em direção à nave pirata e a destruiu como se não fosse nada. Depois da batalha, o prota estava se recuperando do enjoo de ter pilotado a nave em alta velocidade. Ele fala que precisa se acostumar com a força G para poder pilotar a Krishna no melhor estado possível. Depois dele se recuperar, ele mandou robôs de coleta para vasculhar os destroços das naves piratas. Sobrou praticamente nada das naves piratas, mas o prota descobriu que tinha uma recompensa por esses piratas equivalente a 19.000 Enels. Mas o mais importante foram os dados de navegação que ele conseguiu pegar de uma das naves piratas inimigas. Esses dados tinham um mapa de todo o sistema estelar próximo, além também de ter uma grande base pirata marcada nesse sistema. O prota diz que ele vai vender as coordenadas dessa base pirata por um bom valor. Então, visando pegar sua recompensa e vender essa valiosa informação, nosso prota escolhe ir para uma colônia marcada no mapa. Essa era uma colônia comercial espacial, a mais próxima que tinha. Chegando lá, nós podemos ver uma colossal construção de metal vagando pelo espaço. Essa era a colônia mercantil. Atenção, aqui fala o responsável da estação Terminal Prime. Sua solicitação para atracar foi aceita. Capitão, peço desculpas, mas parece que os dados sobre você estão corrompidos. Nesse momento, o prota percebeu que sua nave não tinha mais seus dados pessoais verificados, e agora ele tinha que criar um novo. O prota pensativo diz que seu nome é Sarou Takahiro, mas esse nome não combina com esse mundo. Então, com um sorriso no rosto, ele decide colocar um nome diferente, o nome que ele usava no jogo. Minha nave é a Krishna, e meu nome é Hiro, Capitão Hiro. Mas como nem tudo são flores, ao chegar na colônia, o Hiro foi detido por possuir uma grande carga de metal raro suspeito. O Hiro estava sendo interrogado por um guarda do porto, mas esse interrogatório estava chegando a lugar nenhum. E foi quando ninguém mais aguentava esse interrogatório chato que uma mulher com um uniforme militar chegou. Enquanto ela olhava fixamente para o Hiro, o guarda ficou surpreso pela chegada da sua superior Serena. O guarda perguntou por que ela estava lá, e a Serena respondeu que ela viu uma nave desconhecida no hangar e queria saber quem era o dono dela. Agilizando um pouco as coisas, basicamente a Serena é filha de um marquês.
e ela usa sua autoridade para livrar o Hiro desse guarda que planejava roubar parte de sua carga. E antes de ir embora, ela fala para o Hiro que eles provavelmente se verão em breve. Após pegar a recompensa pelo abate dos piratas e pela venda dos minérios raros, o Hiro faz os cálculos e ele percebe que ele teve no total 2.650.000 enéus de lucro, sendo que maior parte do lucro que ele teve foi dos minérios raros que ele vendeu. O Hiro faz alguns cálculos e, segundo seus cálculos, ele diz que ele poderia ter o equivalente a 40 anos de uma vida tranquila nessa colônia. Ele fala que na sua vida normal ele era alguém que vivia pelo emprego e a sua única porta de fuga eram os jogos. Mas agora ele estava em um mundo futurista, com dinheiro suficiente para viver 40 anos livremente. O Hiro então dá um grito no meio da rua, falando que ele está muito feliz neste momento. Ele então volta para sua nave e enquanto ele come, ele pensa nos seus próximos passos. Ele está no sistema solar Termine, um sistema cheio de planetas com muitos recursos naturais. Mas nenhum deles pode ser habitável pelo homem. Então, eles só são usados como planetas de coleta de recursos. Por isso que essa colônia existe nesse sistema. Mas esse tipo de lugar é um prato cheio para piratas. E é por isso que o Hiro planeja ficar aqui por um tempo, nesse sistema. Mas não por muito tempo, segundo ele, já que o império que governa esse setor está em guerra com o território vizinho e o Hiro quer ficar longe desse tipo de problema. Depois de comer, o Hiro planeja visitar a cidade colônia e ao sair do porto, ele fica impressionado com como é feita essa colônia. A cidade é feita por todo o disco da colônia, fazendo assim a cidade também ter um formato de disco, o que deixa ela com uma aparência bem única. Enquanto o Hiro andava pela cidade, ele sentiu como se estivesse sendo observado. Ele vê um grupo suspeito encarando ele. O Hiro fala que ele está no bloco 1 e que esse lugar é meio perigoso, então ele precisa ficar sempre em alerta. Logo em seguida, ele mostra a sua arma, que está na sua cintura, e os homens vão embora, vendo que ele não vale o risco. Em seguida, uma voz feminina vem de trás do Hiro, falando que ele tem uma boa arma. Olhando para trás, ele vê uma garota com orelhas semelhantes à de uma elfa. O Hiro fica muito intrigado, já que não existia uma raça com essa aparência no jogo antes. De qualquer forma, eles começam a conversar, e nós descobrimos o nome dessa elfa espacial. O seu nome é Elma, e ela é uma mercenária, assim como o Hiro. Ela até mesmo fica o chamando de novato. A Elma se oferece para mostrar a cidade para o Hiro, e ele de começo acha um pouco suspeito, mas no final das contas ele aceita. No meio do passeio, o Hiro fala para a Elma que ele ainda não é um mercenário afiliado. Isso deixa a Elma em choque, a fazendo gritar no meio da rua. O Hiro pergunta se isso é tão ruim assim, e a Elma fala que ter uma nave de batalha e não ser afiliada a uma guilda não é muito diferente de ser um pirata. A Elma, depois de dar alguns sermões ao Hiro, puxa ele pelo colarinho, direto para a guilda dos mercenários. Lá o Hiro fala que o lugar é muito parecido com o escritório do governo. A Elma concorda, falando que não é muito diferente. Logo em seguida, o Hiro, sentindo que a Elma é muito experiente nesse ramo, pergunta quanto tempo ela é mercenária. A Elma fala que trabalha há 5 anos como mercenária. O Hiro então fala que ela deve ter começado desde nova, pela sua aparência. Mas para nossa surpresa, a Elma revela que ela tem 53 anos. Deixando o Hiro surpreso, ele fala que ela tem uma aparência bem jovem. A Elma responde que sua raça vive normalmente até os 500 anos. O Hiro pergunta sobre o que ela fazia nos últimos 48 anos. E a Elma, com uma expressão de raiva e vergonha, diz para o Hiro nunca perguntar sobre o passado de alguém. Assim, ela sai irritada até chegar na guilda. Chegando lá, o Hiro é atendido por um balconista um pouco intimidador. A Elma até mesmo zomba dele por ter medo de um balconista. O balconista começa a fazer o registro do Hiro e até mesmo acha estranho a nave dele, por ela não ter uma fabricante e até mesmo por não ter registro de navegação em outros setores. Mas o balconista não faz perguntas, afinal, segundo ele, mercenários não fazem perguntas sobre o passado de outros mercenários.
Depois do registro, o Hiro vai para o teste de combate simulado para ver suas habilidades. Enquanto o balconista deixa o Hiro escolher uma cabine de testes, a Elma está muito feliz, porque ela quer muito ver ele sendo muito desajeitado no teste e se dando mal. O Hiro não se importa muito e vai começar o teste. O teste infelizmente não nos é mostrado, mas o Hiro passa por ele facilmente. O balconista fala que o teste começou no nível iniciante e avançou até o nível ouro, que é o segundo maior rank do nível de testes. O rank dos testes é equivalente ao rank dos mercenários, sendo o rank mais baixo ferro, seguido do bronze, prata, ouro e por fim o rank platina. Mas mesmo o Hiro fazendo uma ótima pontuação no teste, ele precisa ter conquistas reais para poder subir de rank. Mas pela sua alta performance, ele vai começar no rank bronze, segundo o balconista. A Elma fica muito zangada, já que ela trabalha há 5 anos como mercenária e ela é apenas rank prata, um rank acima do Hiro, que começou agora. Ela reclama bastante com o Hiro, mas ele tenta mudar de assunto, falando que precisa muito da ajuda dela para encontrar um lugar aonde comprar mantimentos. A Elma, como sua veterana, fica animada em ajudá-lo. E então ela o leva para um supermercado espacial. Lá, a Elma fala que se ele tiver panelas, ele pode comprar comidas em cápsulas, chamadas comidas de cartucho. Ou então ele pode comprar carne artificial, caso ele tenha dinheiro para gastar. O Hiro pergunta se não existe comida natural como carne, vegetais e frutas. Mas a Elma diz que somente os nobres comem tal tipo de comida cara. O Hiro em seguida pergunta onde ficam os refrigerantes e a Elma não entende o que ele diz. O Hiro explica sobre os refrigerantes e a Elma fala que essas bebidas não existem nesse mundo. Então ele pergunta sobre outros tipos de bebidas, como cervejas, e a Elma fala que ela não conhece ou ouviu falar de nenhum tipo de bebida como essas que ele descreveu. Isso acaba deixando o Hiro em choque ao saber que existe de tudo lá, menos as bebidas como refrigerante ou outras bebidas com gás. Isso o deixa completamente derrotado. É então que o Hiro decide. Uma das principais metas que ele diz que vai ter aqui é achar algum planeta que venda bebidas com gás e cervejas. Após terminarem as compras, o Hiro está voltando para o porto com a Elma. E enquanto ele está voltando, ele avista 3 homens tentando abusar de uma garota em um beco. O Hiro, sem pensar, se prepara para puxar sua arma, mas a Elma o impede. O Hiro pergunta o que ela está fazendo, e a Elma diz que esse tipo de coisa infelizmente acontece, e mesmo que ele ajude aquela garota aqui, ela provavelmente vai sofrer o mesmo no futuro. E então, seu esforço vai ser em vão, porque essa é uma visão comum em toda a galáxia. Olhando em volta, o Hiro percebe que todas as pessoas que passam pela rua movimentada perto do beco apenas ignoram a garota, sem a menor compaixão. O Hiro então finge entender os pensamentos da sociedade distópica deste mundo, dizendo para a Elma que tudo bem, ele entende a situação. Mas é quando a Elma solta o seu braço que ele puxa o seu blaster. E com o seu 38ão futurista, ele mira em um dos homens e dispara. Infelizmente, ele apenas mira na mão de um dos homens, fazendo assim um feixe de luz atravessar e furar a mão dele. Eu, pessoalmente, não me importaria se fosse um tiro na cabeça. O lixo humano, junto com seus amigos escórias, tentam assustar o Hiro, tentando o insultar e o ameaçar. Mas o Hiro, então, novamente puxa o seu 38ão futurista. E então dispara no ombro de um dos outros homens. Eles então, sem conseguirem se defender e com medo, temendo pela sua vida, fogem de lá deixando a garota no chão. E agora que ficando apenas a garota, que estava sendo atacada no chão, a Elma pergunta para o Hiro o que ele vai fazer com ela. Enquanto o Hiro diz que ele simplesmente não faz a menor ideia. O Hiro leva a garota e a Elma até uma lanchonete. Enquanto eles comem, as coisas ainda parecem estar meio tensas. É então que a Elma pergunta para o Hiro o que ele vai fazer com aquela garota. O Hiro pergunta sobre o que ele deveria fazer. E a Elma fala que como ele ajudou a garota, ela é problema dele, e então ela se vira para ir embora. Antes da Elma ir embora, o Hiro implica com ela.
falando que ele realmente não poderia contar com uma senpai que abandona seus novatos, e que ele estava louco em confiar em uma elfa baixinha e reta como ela. Ela então volta em fúria, afirmando que vai matar o Hiro. Mas enquanto o Hiro continua fazendo piadas e a garota está assistindo tudo, a Elma pensa que ajudar talvez não seja algo tão ruim assim. A Elma então se senta e começa a fazer perguntas para a garota. Ela pergunta se ela tem alguém para ajudá-la nessa colônia. A garota diz que não tem ninguém, e a Elma pergunta seu nome, e a garota responde que o seu nome é Mimi. A Elma fala para o Hiro que a Mimi não tem ninguém, e pergunta como ele planeja prosseguir a partir de agora. O Hiro então fala que talvez ele possa deixar a Mimi ficar na sua nave. A Elma então pergunta para a Mimi que tipo de habilidades ela tem para ajudar o Hiro, que é um mercenário. A Mimi pergunta que tipos de habilidades ela quer saber. E nesse momento, a Elma já entende que ela não tem nada para oferecer de muito útil para um mercenário. Logo, a Elma fala que a garota só vai poder ajudar limpando, lavando, cozinhando e também como companhia noturna. Essa última parte pegou eu, você e o Hiro desprevenidos, fazendo assim Hiro perguntar sobre o que ela está falando. A Elma fala que é por isso que o Hiro ajudou ela no final das contas, não é mesmo? Afinal, segundo a Elma, não existem pessoas idiotas nesse mundo que ajudem as pessoas consideradas inúteis pela sociedade à toa. O Hiro, vendo a Mimi envergonhada pela declaração da Elma, fala que não foi por isso que ele a ajudou. E enquanto ele tenta explicar, a Elma o interrompe perguntando para a Mimi de que bloco da colônia ela é, já que no bloco 3, onde eles estavam, não existem garotas como ela, segundo a Elma. Ela fala isso porque essa colônia é dividida em 3 blocos. O bloco 1, onde ficam as pessoas consideradas de alta classe. O bloco 2, onde ficam as pessoas de classe média. E o bloco 3, onde ficam as pessoas de classe baixa. E como podemos ver, diversos criminosos e ex-condenados. A Mimi fala que realmente não é do bloco 3. Ela vivia com seus pais no bloco 2. Até um dia aconteceu um acidente no trabalho de seus pais. Eles, que eram encarregados de cuidar do sistema de oxigênio de uma parte da colônia, morreram em um acidente de trabalho. No final, eles foram culpados pelo acidente e, por conta disso, tiraram tudo que eles deixaram para a Mimi, com a desculpa de que, entre aspas, para pagar por todos os seus erros. Assim, o governo da colônia pegou a casa e a herança da Mimi. Agora, como uma garota sozinha e sem ter uma casa, a Mimi não conseguiu pagar o imposto que cobravam para morar no segundo bloco, e foi mandada para o terceiro bloco. O Hiro fica surpreso com tal história, enquanto a Elma fala que infelizmente isso é algo comum. O Hiro, olhando para a Elma, fala que ele vai ajudá-la. Então, ele vai com a Mimi até o escritório de administração pública do bloco 3. Lá, eles são atendidos por um babaca, que começa a falar sobre a dívida da Mimi. Segundo ele, contando o imposto de renda, junto com o imposto de residência não pago e o imposto de livre circulação, o homem diz que dá ao todo uma dívida de 500 mil Enel, e que esse é o valor da liberdade dela. O Hiro fala que esse é um valor muito alto para uma garota sem um guardião pagar, e o homem, sabendo que o Hiro é um mercenário, fala que se ele estiver interessado em brincar com algum tipo de garota como ela, ele tem opções muito melhores e mais baratas do que ela. A declaração do homem deixa o Hiro meio puto, e então, enquanto o Hiro fala que vai comprar essa briga com ele, a cena troca para fora do escritório. Lá, a Elma pergunta como foram as coisas. E o Hiro responde que enquanto ele pagava, ele deu algumas porradas no atendente, dando a entender que ele pagou a dívida e que ele também brigou com aquele babaca de atendente. Mas infelizmente, o autor não nos glorificou com essas cenas. Logo em seguida, a Elma dá uma bolsa de roupas para a Mimi, que segundo ela mesma escolheu e comprou recentemente. E enquanto a Mimi agradece, a Elma chega perto dela e cochicha algumas coisas em seu ouvido. Logo depois, a Elma se despede para ir embora, mas antes ela fala para o Hiro tomar muito cuidado. Ele tem alguém para cuidar, e caso ele morra como um mercenário, a Mimi vai voltar para as ruas novamente. Algumas horas depois, agora na nave do Hiro, nós podemos ver a Mimi tomando banho enquanto pensa no que a Elma falou para ela.
É melhor a gente pular essa cena antes que eu tenha problemas, né? É, Pula essa aí também, por favor, editor. Agora eles estão jantando, e o Hiro fala que essa carne artificial é muito boa e é melhor que as comidas em cartuchos. Mesmo sendo mais caras, elas valem cada centavo. Mas mesmo o jantar estando agradável para o Hiro, a Mimi mal parece tocar na comida. O Hiro pergunta se tem algum problema com a refeição. E a Mimi, um pouco envergonhada e agitada, fala que a comida está ótima. Depois disso, eles ficam em um silêncio constrangedor, que depois de alguns segundos é quebrado com a Mimi perguntando sobre o que eles farão após o jantar. O Hiro fala que ele precisa planejar algumas coisas para amanhã, mas ela pode ir dormir, já que hoje foi um dia bem cansativo, principalmente para ela. Algumas horas depois, após o Hiro sair do banho, ele está planejando o amanhã. A principal coisa que ele vai fazer serão compras, já que ele precisa de bastante suprimentos. Mas antes que ele continue seus pensamentos, a Mimi bate na sua porta. Ela, do lado de fora do quarto do Hiro, pergunta se é um momento bom. O Hiro pede para ela esperar, porque ele não está vestido, e é nesse momento que a Mimi entra no seu quarto, revelando que ela estava vestida apenas com uma lingerie transparente. Mimi estava envergonhada, mas o Hiro estava praticamente desesperado, como um grande bundão. A Mimi avança em sua direção, chegando bem perto do seu peito. Ela agora, próxima do Hiro, diz que ela está aqui para cumprir com seu dever. O Hiro ainda estava nervoso, até que ele percebe que a Mimi estava tremendo de nervosismo. Ele então finalmente retoma sua postura e diz para a Mimi que ela não precisava se forçar a fazer aquilo. Ele diz: "Eu não sei o que aquela elfa idiota falou com você, mas você não precisa se forçar a fazer esse tipo de coisa." A Mimi responde que ela não está com medo dele ou com medo de ficar com ele. Ela, na verdade, tem medo de ser abandonada. O Hiro afirma que ele não vai fazer isso e que ela não precisa ter medo. A Mimi então diz que ela sabe que ele não faria isso e que ele é uma pessoa boa, mas mesmo assim ela tem medo, porque ela sente que é uma inútil e que pode ser deixada a qualquer momento por não ter utilidade a ele. O Hiro tenta falar algo para ela, mas ela o interrompe. Enquanto a Mimi gaguejando tenta falar os seus motivos, o Hiro coloca a mão em sua cabeça enquanto olha para ela com um sorriso no rosto. O Hiro, agora calmo e mais sério, diz em seus pensamentos que agora quem tem que tomar a decisão é ele. A Mimi está nervosa, então é ele quem decide se ele toma a iniciativa ou se ele evita a Mimi. Porque, na realidade, a Mimi pode ter ido até o quarto dele, mas no final das contas, quem toma a decisão final é ele. E é então que nesse momento o Hiro pega nos ombros da Mimi e se aproxima dela e a beija. Neste momento, a cena é cortada. E no dia seguinte, enquanto a Mimi está dormindo, o Hiro, deitado do seu lado, está pensativo sobre seu futuro neste mundo. Ele diz que, independente de como as coisas aconteceram, agora ele não pode pensar apenas em si mesmo. O Hiro fala que ele sente que está sendo abençoado ultimamente. Ele sabe que ainda tem muito o que fazer neste mundo. Mas, principalmente, ele sente que precisa ter um propósito. É então que ele se levanta e diz que viver apenas por viver é monótono demais. E talvez juntar o suficiente para comprar uma casa em um planeta legal não seria algo ruim de se pensar. Bem, de qualquer forma, o Hiro tem seus pensamentos interrompidos pela Mimi, que murmurava o seu nome enquanto dormia. Algumas horas depois, a Mimi acordou, e o Hiro já logo a avisou que ele iria sair depois do café da manhã, e perguntou se ela não gostaria de sair com ele. A Mimi, alegre, diz que sim, e o Hiro diz que isso é ótimo, já que muitas coisas que ele vai fazer hoje têm a ver com ela. A Mimi, por algum motivo, fica um pouco para baixo e pede desculpas por dar tanto trabalho a ele. O Hiro então pega nas suas bochechas e fala para ela que agora ela é uma mercenária assim como ele, e como mercenários podem ficar até 6 meses sem reabastecer seus suprimentos, eles precisam ter tudo em ordem. Então ela deve parar de se culpar por tudo a todo momento, principalmente agora que eles são uma dupla. Depois disso, o Hiro sai do cômodo, falando que vai preparar o café da manhã, enquanto a Mimi fica sentada com o rosto corado.
Depois disso tudo, eles finalmente foram sair. Mas infelizmente as cenas nessa parte foram todas resumidas. Mas basicamente eles compram o que faltava para a nave. E depois disso, foram comprar um tablet para a Mimi. E logo em seguida, eles foram comprar roupas novas para a Mimi. Enquanto a Mimi escolhia novas roupas, o Hiro só olhava as lingeries que estavam à mostra na loja. Depois de tanto escolher, a Mimi finalmente escolhe uma das roupas favoritas dela. Inclusive, aqui nós podemos ver uma das roupas que a Mimi comprou. Depois disso tudo, o Hiro vai até a guilda dos mercenários para registrar a Mimi como uma tripulante. Agora, ela é uma operadora da sua tripulação, e o balconista aplica um sistema de IA no tablet dela, para ela poder aprender aos poucos como trabalhar como uma operadora. Depois de terminar todo o processo, o balconista pergunta para o Hiro como ele já tem uma tripulante, um dia após terminar o seu teste de mercenário. O Hiro fala que essa história pode ser um pouco demorada, e o balconista fala para ele começar a contar tudo. Depois que o Hiro termina de contar toda a história, o balconista fica extremamente puto. Ele começa a gritar enquanto fala que em todos os seus 15 anos como mercenário, isso nunca aconteceu com ele. Ele então fala que tudo isso é muito injusto, e no meio do seu surto de ódio contra a vida, os seus amigos de trabalho o seguram e o levam para os fundos da guilda, nos proporcionando uma boa cena cômica. Depois disso, o Hiro e a Mimi voltaram para a nave. Lá, o Hiro conversa com a Elma. Eles estavam tendo uma conversa bem amigável, até que o Hiro pergunta por que ela ligou para ele. Ela fica feliz que ele perguntou, e ela fala que em breve terá uma supressão em larga escala. O Hiro diz em seus pensamentos que uma supressão em larga escala é um evento em que muitos mercenários se reúnem para cumprir uma única missão. Ela fala que a missão é de invadir um esconderijo pirata e pergunta se ele vai participar. Enquanto isso, o Hiro, com um sorriso no rosto, diz a si mesmo que com um evento tão maravilhoso como esse, ele não poderia perder. Alguns dias depois, nós podemos ver o Hiro na cabine de comando de sua nave, junto com a Mimi. É então que a comandante entra na chamada. Ela se revela a Capitã Serena. Ela, logo após se apresentar, começa a dar instruções de como será a operação. E eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, os mercenários não atuarão sozinhos. O exército irá tomar a linha de frente ao ataque ao esconderijo pirata, que está no setor Gama. O exército irá começar bombardeando o esconderijo dos piratas, acabando com sua maioria. Enquanto isso, os mercenários ficarão esperando em volta do setor Gama, em pontos estratégicos, para pegarem os piratas que tentarem fugir, já que os mercenários têm naves mais rápidas que as naves do exército. E depois de explicar todo o plano, a Serena pergunta se eles têm alguma pergunta. E o Hiro é o único a levantar a mão. Ele pergunta se teria algum problema se ele fugisse durante a missão. Enquanto a Elma e alguns outros mercenários que estão na chamada fazem uma expressão como se ele tivesse feito uma pergunta ofensiva, o Hiro diz que ele só tem essa curiosidade, porque pelo que indica o plano, os mercenários ficarão no meio do combate entre os piratas e os militares. Ou seja, eles ficarão entre a linha de fogo dos piratas e a frota do exército. A Serena diz que eles têm permissão para fugir, afinal, para ela vale mais um cão vivo do que um leão morto. O Hiro responde que isso é bom, já que ele não quer ser forçado a lutar até a morte, dando a entender que alguns contratantes tentam usar os mercenários como sacrifício nas batalhas. E então, a reunião termina com o Hiro dizendo que vai confiar nela. Enquanto o Hiro espera as ordens para decolar, ele percebe que a Mimi estava tremendo de nervosismo ao seu lado. Ele pergunta se ela não quer ficar na colônia, e a Mimi diz que ela vai junto e que vai dar o seu melhor, mesmo que ela continue tremendo enquanto fala. O Hiro diz que já que eles estão indo para a batalha, a sua reação é totalmente normal. Na verdade, a calma dele que é estranha. Ele começa a pensar que talvez ele ainda não tenha conseguido processar que ele está num mundo real e não em um videogame. Mas então, enquanto Hiro começa a se perder nos seus pensamentos, a Mimi o interrompe,
falando que o controle está mandando eles decolarem. Nesse momento, o Hiro deixa seus pensamentos e se prepara para partir. O Hiro diz que agora está na hora dele se preparar para curtir esse grande momento. E então, ele decola em direção à sua grande missão. Continua.